A nossa dívida pública ela não é grande, a trajetória não está explosiva. O Brasil cresceu um pouquinho agora, nessa pequena janela de oportunidade que nós tivemos. A gente já viu uma consolidação de uma trajetória mais favorável para o crescimento da dívida. Então é um terrorismo fiscal que serve, sabe para quê? Para manter o governo refém e para manter a burguesia mais poderosa. Por isso que esse é o discurso da Globo. Porque é o discurso defendido pelos seus anunciantes. Isso empodera a burguesia e enfraquece o governo, mantém o governo nas cordas. Quanto mais nas cordas o governo ficar, mais refém da política elaborada pela burguesia, pela Faria Lima, ele vai ficar. Outra coisa, galera, que foi bastante discutida nessa semana foi algo que eu vi com bons olhos, que é a revisão da meta de superávit primário, empurrando o superávit apenas para 2028. Isso caiu como uma bomba nos fiscalistas, né? A Globo passou dias falando, chamou ali toda a turma da Faria Lima para dar lá o seu pitaco, comparar a economia nacional de um país que emite moeda soberana a uma economia doméstica. E aí eu quero colocar algumas coisas. Primeiro, né? A defesa da ciência por parte da Globo, ela só vai até a página 2, tá? Porque defender em qualquer circunstância superávit primário é que nem defender terra plana, é que nem defender cloroquina. O fiscalismo é a cloroquina da macroeconomia. Nenhum país se desenvolveu com superávit, nenhum país sustenta superávit na maior parte das vezes. Enfim, e quando a gente vai ver os comentaristas que a Globo chama para tratar desse assunto, não há nenhuma voz dissonante. É apenas o fiscalismo mais mofado e anticientífico que pode existir. Não é chamado para comentar isso nenhum economista, nenhum macroeconomista que tenha uma posição minimamente divergente da visão da ortodoxia, que já está superada na maior parte do mundo. E é feito um auê, um escarcéu, que se revisou, meta de superávit, 1% para cá, 1% para lá, ao mesmo tempo que não se toca no ponto do Brasil estar praticando uma taxa de juros absurda, tá? Absurda, a inflação em queda, e o Campos Neto já anunciou que pode inclusive manter a taxa. Eu estava apostando que cairia mais 0,25 na próxima reunião do Copom, já não tenho mais certeza disso. É lógico que a interrupção da trajetória de queda de juros, isso já está dado, tá, gente? Isso já está dado, porque lá nos Estados Unidos já está precificado que não vai haver uma mudança da política de juros como já estava sendo esperado. Tá? Então isso está pressionando o dólar, então tem essa ameaça de guerra. Então, com a pressão vinda da taxa de câmbio dos Estados Unidos, do dólar, não há, segundo o Campos Neto, mais margem para a gente manter a trajetória de redução da taxa de juros. A curva de juros longos já começou a empinar novamente, então essa vai ser a desculpa que está sendo montada. Só que o que me irrita profundamente nessa discussão é o seguinte: a galera que defende a austeridade fiscal fecha os olhos para a taxa de juros. Nos últimos 12 meses, essa taxa de juros absurda já está custando para os cofres públicos, como eles gostam de dizer, 750 bilhões de reais, gente. Você não ouviu errado, não. 750 bilhões de reais. Isso é muito mais que qualquer revisão de meta apontada pelo governo, que na minha avaliação foi tímida. Eu disse que eu vi com bons olhos essa alteração da meta, porque uma das teses que eu levantei aqui, quando o Fernando Haddad apresentou o seu novo arcabouço fiscal, foi a de que esse arcabouço fiscal estava sendo apresentado para não ser cumprido. Eu disse, olha, essa é a minha tese mais fraca. Eu acho que das opções que a gente tem no horizonte, essa é a que me parece menos crível, mas eu não vou desprezá-la. Foi mais ou menos isso que eu disse na época. Porque eu falei, olha, nós vamos ter muito problema. Por quê? Primeiro, o Brasil não vai conseguir crescer. Segundo, o Lula vai ter um problema para garantir eleições para o seu campo, uma vez que o governo mais fraco faz menos pelo social. Isso enfraquece o governo como um todo, diminui popularidade, tudo isso estava precificado. Fora a questão dos pisos constitucionais de saúde e educação, que vem sofrendo um ataque nas últimas semanas, inclusive por parte do governo. Por quê? Porque é insustentável. Então, quando o governo decidiu mexer na meta,
eu achei interessante. Eu esperava uma mexida mais ousada, ou no mínimo, o meu papel aqui é de cobrar, né, uma revisão mais ousada. Não, uma revisão foi tímida. Espero que venham outras revisões, seria bom para o Brasil, tá? Que viessem outras revisões, porque, gente, a nossa dívida pública ela não é grande, a trajetória não está explosiva. O Brasil cresceu um pouquinho agora, tá? Nessa pequena janela de oportunidade que nós tivemos, a gente já viu uma consolidação de uma trajetória mais favorável para o crescimento da dívida. Então é um terrorismo fiscal que serve, sabe para quê? Para manter o governo refém e para manter a burguesia mais poderosa. Por isso que esse é o discurso da Globo, porque é o discurso defendido pelos seus anunciantes. Isso empodera a burguesia e enfraquece o governo, mantém o governo nas cordas. Quanto mais nas cordas o governo ficar, mais refém da política elaborada pela burguesia, pela Faria Lima, ele vai ficar. Então, essa defesa desse superávit fiscal a qualquer custo, tá? Não é uma questão de desenvolvimento do Brasil. Não, é o contrário. É uma forma de manter o Brasil nessa situação de subserviência. Nessa situação onde nós temos essa brutal concentração, onde o Brasil lidera os rankings de concentração de poder na mão dos 1% mais ricos, com coisa de 48%. Tá? À frente de qualquer outro país. Isso dá muito poder para esse 1%, para esse 0,01%, para esse 0,1%, que querer se beneficiar desse Estado cada vez mais incapaz de realizar qualquer coisa pelo social. Então, o meu ponto aqui é, primeiro, a Globo defende a cloroquina da economia ao comparar a economia monetária de país soberano com uma economia doméstica. Isso é anticientífico, tá? Isso é terraplanismo econômico. E a Globo fez um rodízio de comentaristas, todos repetindo essa mesma cloroquina da economia, sendo que tem centenas de economistas que dizem o contrário. Nenhum deles pode ser ouvido pela Globo. Eu não estou falando nem de qualquer economista, estou falando de grandes economistas, professores de economia, porque isso é a discussão mais quente do momento, por exemplo, na macroeconomia fora do Brasil. Porque de 2008 para cá, essa fraca tese fiscalista, ela foi implodida, gente. Se antes ela já era fraca, de 2008 para cá, ela se tornou ridícula. Entretanto, esse é o discurso uníssono na Globo e o brasileiro médio, né, atolado de trabalho, que chega em casa e assiste o Jornal Nacional, passa a acreditar que o governo está quebrado. Quando é rigorosamente o contrário, seria o momento do governo ter mais espaço para investimento, para recuperar nossa economia. Porque tudo o que esses fiscalistas não gostam é desemprego caindo, renda subindo. Porque desemprego caindo e renda subindo significa classe trabalhadora se empoderando. E é tudo que o burguês teme, é a classe trabalhadora mais empoderada.